Hoje, na nossa aula sobre algoritmos de ordenação, nós vamos estudar o método considerado mais elegante dentre todos os métodos de ordenação, que é o algoritmo Merge-Sort, né? Porque ele possui uma abordagem simples e eficiente. Então vamos entender essa abordagem. O Merge-Sort é um algoritmo de ordenação recursivo. Tá? Recursivo é quando uma função chama a si mesma, né? Então, recursivamente, ele vai ordenar duas metades do vetor. O que ele vai fazer? Né? Ele vai utilizar uma estratégia chamada de divisão e conquista. Primeiro, ele divide um vetor em duas metades e, em seguida, recursivamente, né, ele vai pegar e ordenar essas duas metades. Então, é um algoritmo eficiente, pois ele possui tempo de ordenação, né, tempo de execução, O de n log de n, né, que é um valor muito bom em comparação com os algoritmos simples que a gente viu nas aulas anteriores, né? E em comparação com o Shell Sort, ele tem uma abordagem aí, um tempo de complexidade bem parecido, tá? Aí vai depender de como que está o nosso vetor. A estratégia de divisão e conquista ela é feita da seguinte forma, tá? E pode ser aplicada em outros tipos de problemas também. Você vai ter três etapas: a etapa da divisão, a etapa da conquista e a etapa de combinação. Na etapa de divisão, você vai pegar um problema e dividir ele em duas ou mais partes, criando subproblemas menores. Na etapa da conquista, o que vai acontecer? Você vai ter esses subproblemas, né? E você vai resolver eles de forma recursiva, ou seja, chamando a mesma função, tá? Utilizando o mesmo método, né, que utiliza divisão e conquista. Então, você vai aplicar a mesma estratégia, né? Vai pegar esses subproblemas e dividir eles, até que vai chegar num ponto que eles vão ser tão simples que eles podem ser resolvidos de forma direta, tá? Aí, quando a gente chegar nessa etapa, a gente passa para a etapa de combinação, né? Onde a gente vai pegar essas partes que foram resolvidas e juntar elas, tá? De forma que a gente consiga resolver o problema original. No algoritmo de Merge-Sort, como que essa estratégia vai ser aplicada? Tá? Então a gente vai fazer o seguinte: primeiro a gente verifica o tamanho do vetor. Se o vetor for maior que 1, aí a gente vai utilizar essa estratégia, seguindo esses 4 passos. Se o meu vetor for igual a 1, o tamanho dele, né, for igual a 1, o que vai acontecer? Um vetor com um elemento já está ordenado. Então, esse é o caso base, né, o caso mais simples, quando a gente tem o problema já resolvido. Tá? Mas caso ele tiver um tamanho maior que 1, o que a gente vai fazer? Vai dividir esse vetor no meio. Tá? Aí a gente vai ter duas metades. E o que eu vou fazer? Vou aplicar o mesmo método na primeira metade e depois na segunda metade. Tá? Então essas duas metades vão ser divididas e eu vou seguir novamente essas etapas. O que vai acontecer? Quando essas metades forem resolvidas, eu vou pegar e vou intercalar os resultados. E dessa forma a gente vai ter o vetor ordenado. Então olha só. Aqui eu quero mostrar para vocês um exemplo de como que é essa primeira parte, tá? A etapa de divisão. Olha só, então, digamos que a gente tenha esse vetor inicial e o primeiro passo é a gente pegar ele e dividir ele ao meio. Então a gente tem aqui uma metade verde e uma metade amarela. Tá? Então, dividir ele em dois, o que eu vou fazer? Verifico o tamanho. O tamanho ainda é maior que 1, o que eu faço? Divido novamente. Tá? E eu vou dividindo até chegar em um vetor com um elemento. Então a gente vai fazer isso recursivamente. Tá? O que vai acontecer? Em algumas situações, né, não vai dar para dividir direitinho, mas tudo bem. A gente define um ponto e as duas metades vão ficar desbalanceadas, né, mas não tem problema, igual aqui. Então a metade, aqui ficou 3 elementos, aqui ficou 2. Aqui também, né, a gente tinha 3 elementos, e essa metade ficou com 1 e essa metade ficou com 2 elementos. O importante é que, dividindo os valores, a gente para quando chegar num vetor com um elemento. Tá? E foi isso que aconteceu.
Depois a gente passa para a próxima etapa, que é a etapa de intercalação. Aqui a gente tem o resultado da divisão, né? A gente tem os vetores compostos por um elemento. Aí depois o que a gente vai fazer? Vai intercalar eles. Então aqui eu tenho um vetor com valor 1 e um vetor com valor 0. Na hora de intercalar, eu comparo e já coloco eles na posição correta. Tá? Então aqui, olha só, o 0 já vai vir para essa posição, o 1 vai vir para essa. Mesma coisa com o 9 e o 4, aqui o 6 e o 3, tá? O 8 e o 2, e a gente vai fazendo isso. Então olha só, eu intercalei o 4 e o 9, agora eu vou intercalar o 4, o 9 com o vetor 5. Tá? Aí o que vai acontecer? Eu comparo o 4 com o 5, o 4 vem para a posição, o 5 vem para cá e o 9 vem para cá. Então na etapa de intercalação, de combinação desses valores, a gente vai já colocando os elementos na posição correta. Tá? Então olha só, a gente tinha um vetor aqui com dois valores, 0 e 1, e agora a gente tem esse vetor com 3 elementos, e a gente vai intercalando eles. Tá? Até que no final a gente tem o nosso vetor ordenado e o problema bem maior resolvido. Agora vamos analisar o pseudocódigo desse algoritmo para a gente entender de verdade como que ele funciona. Tá? A ideia aqui é o seguinte, a gente vai ter um método, tá, chamado mergesort ordena, e esse método ele vai receber o vetor, tá, vetor v e as posições iniciais. Né? A posição inicial aqui no caso ele começa em 0 e vai até n. Tá? Que é o tamanho do meu vetor. Em seguida, esse método mergesort ordena, ele vai chamar uma outra função, a função chamada aqui mergesort, porque essa função é a função que a gente vai chamar recursivamente. Essa função mergesort, ela vai receber, né, o vetor, a posição inicial e o tamanho do vetor, né, a posição f-1. O que vai acontecer? Aí, dentro dessa função mergesort, a gente vai ter as etapas de ordenação desse algoritmo. Então, o que a gente faz? Verifica o tamanho do meu vetor. Né? Então, eu verifico aqui se o i, o início, é menor que o final menos 1. Tá? Porque aí eu garanto que o meu vetor vai ter mais que um elemento, pelo menos 2 elementos nessa condição. Tá? Em seguida, o que eu faço? Calculo o meio do vetor, ou seja, eu pego o início, somo com o fim e divido por 2. Tá? Então dessa forma eu vou ter o meio do vetor. Aí agora o que eu faço? Chamo recursivamente essa função mergesort, mas para cada metade do meu vetor. Ou seja, a primeira metade ela começa no início e termina no meio. Tá? E a segunda metade ela começa no meio e termina no fim. Em seguida, a gente vai ter uma terceira função aqui, chamada merge, que é quem vai combinar esses vetores, o resultado, né, dessa função. E como que funciona essa função merge? Tá? Vamos entender ela agora, como que ela funciona. A função merge é a função que faz a intercalação de dois vetores que já estão ordenados. Tá? E essa intercalação ela é feita em tempo linear. Olha só, vamos imaginar então que a gente tem os dois vetores aqui que vão ser intercalados. O primeiro vetor ele começa na posição in e termina na posição meio menos 1. O segundo vetor ele começa na posição meio e termina na posição fim menos 1. Tá? E para fazer isso, a gente vai precisar de um vetor extra, tá? Um outro vetor, que eu estou chamando aqui de w, esse vetor auxiliar. Qual que vai ser o tamanho desse vetor auxiliar? Vai ser o fim menos o início. Tá? E esse vetor ele vai armazenar para a gente esses elementos que vão ser intercalados. Então a gente vai utilizar aqui 3 variáveis, cada uma delas vai percorrer um vetor diferente. A variável i ela vai percorrer a primeira metade do vetor. A variável j ela vai percorrer a segunda metade do vetor, né, que começa no meio e vai até o fim. E a variável k vai percorrer o meu vetor auxiliar, tá, o vetor w. Então, com essas 3 variáveis agora, como que a gente vai fazer? A gente vai ter, tá,
a intercalação, o que vai acontecer? Ela vai acabar quando a minha variável i atingir o meio, ou quando a minha variável j atingir o fim. Tá? Por quê? Quando a minha variável i atingir o meio, significa que eu já percorri todo esse vetor. Ou quando a minha variável j atingir o fim, significa que eu já percorri também todo esse vetor. Tá? Então, passo, a estratégia de repetição aqui, né, o passo de repetição, ele vai parar quando uma dessas condições aqui, tá, for verdadeira, ou seja, quando i for igual ao meio ou quando j for igual ao fim. Tá? Mas aí, como no meu laço de repetição aqui, essa condição ela inverte, né? Porque ele vai executar isso enquanto essas condições não forem verdadeiras, ou seja, enquanto o meu i for menor que o meio e o meu j for menor que o fim. Tá? A condição aqui ela inverte, porque aqui é a condição de parada e aqui é a condição de execução, para ele continuar executando. Então a mesma coisa, o meu i inicia com ini, né, o início do vetor, o j inicia com o meio e o k inicia em 0. Tá? Porque o i é a primeira metade da esquerda, o j é a segunda metade e o k é a variável que vai percorrer o meu vetor auxiliar. E o que eu faço agora? Eu comparo o elemento que está no vetor da esquerda com o elemento que está no vetor da direita. O elemento que está na primeira metade com o elemento que está na segunda metade. Eu comparo eles. Tá? Então, se o elemento que está na primeira metade for menor, né, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e inserir esse elemento no meu vetor w. Tá? E é isso que eu estou fazendo aqui. Estou pegando o elemento que está na posição v, né, na posição i, e inserindo ele no meu vetor w. Como o elemento que está nessa posição ele é menor que o elemento que está nessa, o que eu faço? Eu vou pegar e incrementar essa variável. Tá? Então, a ideia é, eu pego o elemento que está aqui, comparo com o elemento que está aqui. Se o de cá for menor, o que eu faço? Copio esse elemento para cá e incremento essa variável i. E também vou incrementar a variável k. Tá? Essa que é a ideia. Então, é isso que ele está fazendo aqui. Incrementou o i, aqui do lado de fora, né, do si, ele incrementa o k. Se essa condição não for verdadeira, ou seja, se o elemento que está nessa posição for menor que o elemento que está nessa, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse elemento e inserir ele no meu vetor w. Tá? E é isso que está sendo feito aqui. Ele está pegando o elemento que está na posição j e inserindo ele no meu vetor w. E, consequentemente, ele vai incrementar o valor da variável j. Tá? Então, j aqui recebe j mais 1. Então, essa é a ideia, e isso vai ser feito até atingir o final de um dos vetores, de uma das metades. Agora, vamos ver essa estratégia, né, esse algoritmo, com um exemplo. Então, olha só, a gente tem essas duas metades. Tá? Esse vetor, a primeira metade da esquerda, e esse vetor, a metade da direita. O que a gente vai fazer? Compara, né? O elemento que está nessa posição 0 com o elemento que está nessa posição 5. Comparo o 3 com 1. 1 é menor que o 3. O que vai ser feito agora? Como 1 é menor que o 3, eu vou pegar 1, copiar ele para o meu vetor w. Tá? Então, copiei 1 para o w. Próximo passo, o que é? Incrementar a variável j e incrementar a variável k. Então, é isso que está sendo feito aqui. Né? J agora vale 6, k agora vale 1. O que eu faço agora? Comparo, né, o elemento 3 com o elemento 2. O elemento 2 é menor que o 3. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar o 2 e vou copiar ele para essa posição, k igual a 1. Tá? E depois disso, o que eu faço? Incremento o j e incremento o k. Então, é isso que está sendo feito. J agora vale 7, k vale 2. Tá? Próximo passo agora é comparar o elemento na posição i igual a 0, né, o elemento 3, com o elemento que está na posição j igual a 7, o elemento 4. No caso, 3 é menor que 4, então eu vou pegar o 3 e inserir ele na posição k do meu vetor w. Né? Então, inseri, copiei, né, o valor de 3 para cá. Agora, o que eu faço?
incrementa o valor de I e incrementa o valor de K. Tá? Foi isso que foi feito aqui. I agora vale 1, K vale 3. Próximo passo, o que é? Comparar o 5 com o 4. Né? Nesse caso, 4 é menor que 5. Então, o que vai acontecer? Copio o 4 para cá, né? Em seguida, incremento a variável J e a variável K. Né? Próximo passo, o que é? Compara o 5 com o elemento 6. Nesse caso, 5 é menor que 6. Então, eu vou pegar o 5 e copiar para essa posição. Né? Agora, próximo passo, incrementa o I, incrementa o K. Incrementou o I, incrementou o K. Em seguida, o que a gente faz? Compara o 8 com o 6. Né? 6 é menor. O que a gente faz? Copia o 6 para o vetor, incrementa a variável J e incrementa a variável K. Próximo passo, compara o 7 com o 8. 7 é menor que 8, né? Então eu vou copiar o 7 para esse vetor, o vetor W. E em seguida, o que a gente vai fazer? Incrementa o J e incrementa o K. Né? Então J agora vale 9 mais 1 e o K vale 7. Né? O J vale 10, K vale 7. O que vai acontecer aqui? Um vetor a gente já terminou. Né? Finalizou um vetor. E essa é uma das condições de parada, né, do laço de repetição. Se a gente atingir o final de uma das metades. Então a gente atingiu o final. Então o que vai acontecer? Olha só. A condição, né, essa condição aqui, enquanto I menor que meio e J menor que fim, ela não é mais verdadeira. Por quê? O J é igual ao fim. Tá? Então essa condição é falsa. E o que vai acontecer agora? Mas a gente ainda tem esses valores aqui para inserir no meu vetor. Né? Mas esses valores aqui, eles já estão ordenados por causa da recursão. Né? Que todos esses valores aqui eles foram intercalados recursivamente. Então, essa metade aqui, a gente tem certeza já que ela está ordenada. Os elementos restantes aqui já estão ordenados. Então, o que está faltando agora é só a gente pegar esses elementos e copiar eles. E é isso que vai ser feito nesses dois laços de repetição. Por quê? A gente tem que verificar qual dos dois vetores que ainda tem elementos. Então, isso vai ser satisfeito, vai ser verificado nessa condição aqui. Ó. Enquanto o I for menor que o meio, ou seja, se eu não atingir o final da primeira metade, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer o final desse vetor e vou copiar os valores, né, que estão na posição I para o meu vetor W. Então, dessa forma, eu vou copiar os elementos restantes. Então, nesse caso aqui, da linha 1 à linha 4, ele está copiando os elementos da primeira metade, né, se sobrou. Nessa segunda laço de repetição, das linhas 5 até a linha 8, o que ele está fazendo? Ele está copiando os elementos da segunda metade que sobraram. Né? Nesse caso aqui, J, no nosso exemplo, J é igual ao fim. Então aqui não vai ser executado. Né? Mas se tivesse elementos, J seria menor que fim. Então ele ia copiar os elementos restantes para o meu vetor W. Tá? Incrementando as duas variáveis aqui, ele caminha pelo vetor. Então dessa forma, a gente tem, olha só, todos os valores agora foram copiados, né, para o meu vetor W. E o problema foi resolvido. Né? Ainda não. Porque o que acontece? W é um vetor auxiliar. Né? É outra posição de memória. E a gente quer copiar, a gente quer ordenar o vetor V. Ou seja, a gente quer que o nosso vetor V resultante já esteja ordenado. Então, agora o que acontece? A gente ainda tem que pegar os elementos desse vetor W e copiar eles para o meu vetor V, tá? Que aí sim eu vou ter a solução final. Então o que eu tenho que fazer agora? Percorrer o meu vetor W, né? Ou seja, o vetor W ele começa na posição INI e vai até a posição fim menos 1. Então eu tenho que fazer isso e copiar esse elemento que está na posição do vetor W para o vetor V. Aí dessa forma a gente finaliza, né, nosso método de ordenação, merge sort. E aqui, olha só, eu tenho todo o algoritmo já
tudo junto, né? Tudo que junto que a gente acabou de fazer. Então olha só, é o que a gente acabou de ver, né? Aqui a gente tem a etapa que faz a intercalação, né? Aqui, o que acontece? Da linha 12 à linha 14. Ele vai copiar os elementos da primeira metade do vetor, da primeira metade, e esse aqui ele vai copiar os elementos da segunda metade, né, que restaram. E a linha 18 a 19 ele copia os valores do vetor W para o vetor V. Tá? Então dessa forma aqui a gente tem a nossa função merge, que faz a intercalação dos elementos. Agora, como que é feita a análise desse algoritmo? Né? Porque vocês podem pensar, deve ser complicado, porque é um algoritmo recursivo. Como que a gente faz essa análise? Mas essa análise, na verdade, ela é bem simples. E a gente já tem até uma fórmula fechada, tá? Que é essa aqui, para calcular o tempo de execução dos métodos que utilizam essa estratégia de divisão e conquista. Tá? Então, se t de n é o tempo de execução do nosso algoritmo, o que vai acontecer? A gente está dividindo o nosso problema aqui em A, tá? A é uma variável, A subproblemas. E cada problema vai ter um tamanho, né? Tamanho de n, que era o tamanho inicial, dividido por b, tá? Que é uma variável. Então, cada subproblema vai ter esse tamanho, n dividido por b. Né? E considerando que d de n é o tempo para dividir os subproblemas e c de n é o tempo para fazer a combinação, então a nossa fórmula ela vai ser dessa fórmula fechada, ela vai ser calculada dessa forma, tá? Considerando que a é o número de subproblemas, b é o número de o tamanho de cada subproblema, né? Cada subproblema vai ser dividido por um valor b, né? E d é o tempo para subdividir os problemas e c é o tempo para combinar. Tá? Então essa é a nossa fórmula. Se o n for menor que c, significa que a gente resolve o problema, ou seja, a gente tem um tempo constante aqui para resolver esse problema, tá? Que é o θ de 1. Mas aí, como que fica no caso do merge sort? Porque aquela fórmula ali, essa fórmula, é uma fórmula geral para resolver, calcular o tempo de execução de qualquer método que utiliza divisão e conquista. Para o merge sort, ela vai ser o seguinte: a gente considera que o tempo para dividir é um tempo constante, tá? Porque é só calcular o meio, não tem problema. Já o tempo para conquistar o problema, ou seja, a gente vai ter dois problemas de tamanho n dividido por 2. Tá? Então, na nossa formulinha, o A é igual a 2 e o tamanho, né, o valor de B aqui, é dividido por 2 também, né, o meu vetor. E para combinar, é o tempo, né, para a gente calcular, para executar a operação merge, que a gente vai ter que percorrer o vetor, né, de tamanho n. Então, nesse caso, é θ de n, o tempo para realizar a operação de merge. Tá? Seguindo a fórmula, então, fica desse jeito. Quando n for igual a 1, o tempo é constante. Mas quando n for maior que 1, ele vai calcular dessa fórmula. Você vai ter dois subproblemas mais o tempo de combinar esses subproblemas, né? Que é o tempo de execução do nosso algoritmo merge aqui, que é θ de n. Como que a gente resolve isso aqui? Né? Porque essa aqui é uma árvore recursiva, essa função é uma função recursiva. Né? Ele está calculando aqui utilizando o próprio valor de t de n. Tá? Mas não é isso que a gente quer uma fórmula fechada, né? Que dê o valor final. E para a gente resolver isso, a gente vai utilizar uma árvore de recursão. Tá? Já vou explicar para vocês de forma bem simples como que a gente calcula isso. Para a gente entender, né, como que calcula o tempo de execução desse algoritmo, a gente tem que analisar aqui as chamadas recursivas. Inicialmente, a gente vai ter um vetor de tamanho n, tá? E esse vetor vai ser dividido em dois. Um vetor, né, de tamanho n sobre 2 e outro vetor de tamanho n sobre 2. Em seguida, a gente vai ter outros dois vetores, né, de tamanho n dividido por 4. Mesma coisa aqui, n dividido por 4. E aqui também, né? N dividido por 4. E n dividido por 4.
que vai acontecer? O custo aqui, na verdade, é o custo de intercalar esses vetores. Tá? O custo para intercalar esses dois vetores de tamanho n dividido por 4 vai ser esse custo aqui, n dividido por 2. Tá? Como nesse nível eu tenho duas metades, né? Então o custo nesse nível vai ser C de n. A mesma coisa para intercalar essas duas metades, eu vou ter um custo C de n, já está aqui, né? Estou colocando de novo. E esses vetores aqui, eles vão ser divididos novamente, né? Em 8, n dividido por 8, tá? Aqui e aqui. E esses vetores vão ser, o custo para intercalar eles vai ser C de n. Mas aí, para a gente calcular o custo total, eu precisaria calcular esse somatório aqui, né? Somatório do número de níveis, né? O custo para intercalar cada nível. E como que eu sei a quantidade de níveis que eu vou ter, tá? Esse aqui é o nível, vamos dar nomes aqui. Esse aqui é o nível i igual a 0, esse aqui é o nível i igual a 1, esse aqui é o nível i igual a 2, tá? E assim sucessivamente. O que vai acontecer? Esses vetores eles vão ser divididos até chegar num ponto que a gente vai ter um vetor de tamanho 1. Tá? Então, ou seja, ao invés de ter n dividido por alguma coisa, eu vou ter 1. Né? E vários vetores. Quantos vetores? N vetores de um elemento. Então, o custo para ordenar esses n vetores vai ser C de n também, porque são n vetores, né? E o que vai acontecer? Qual que vai ser o nível dos vetores aqui que tem valor igual a 1? É só a gente analisar esse índice aqui. Olha só, esse índice ele já fala para a gente qual que vai ser o valor da altura, tá? A altura dessa árvore aqui, a altura h. Então, no último índice, eu vou ter um i igual a h, aqui que é o tamanho, a altura da minha árvore. Então, olha só. Nesse nível aqui de i igual a 0, é como se eu tivesse um n dividido por 2 elevado a i. Tá? Porque no nível i igual a 0, isso aqui fica igual a 1. Tá? Então, beleza, não muda nada aqui. Quando eu estiver no nível igual a 1, aqui fica 2 elevado a 1. Né? Então, fica certinho. Nesse nível eu vou ter 2 elevado ao quadrado. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Para a gente calcular, descobrir qual que vai ser o valor de h. Porque nesse último nível aqui, é como se eu tivesse n dividido por n, né? Que dá 1. Um vetor de um elemento. Ou seja, eu dividi por n aqui. E o que acontece? Seguindo essa lógica aqui, no último nível eu vou ter que o meu n ele vai ser igual a 2 elevado a i. Né? Igual eu coloquei aqui. Meu n vai ser igual a 2 elevado a i. Então é só eu calcular o valor de i que eu descubro o valor de h. E para calcular isso aqui, como que a gente faz? A gente coloca log, né? Dos dois lados. Log de n é igual a log de 2 elevado a i. Tá? Desculpa a letra, horrível, né? Então, quando eu fizer isso, o que acontece? Põe na base 2 aqui, né? Que aí eu posso cortar. Aqui também vai estar na base 2, né? Então, que aí eu posso cortar. Aí, dessa forma, eu vou ter que o valor dessa altura aqui, altura h, né? Que eu estou chamando de i, mas na verdade é h, vai ser igual a log de n na base 2. Tá? Então, essa é a quantidade de níveis que eu vou ter nessa árvore. Com base, então, tendo a ideia já agora como que é feito o cálculo, né? Como que a gente descobriu a altura da nossa árvore, o que vai acontecer? Basta agora eu multiplicar o valor, né? O custo de cada nível por essa altura da árvore aqui, que aí eu tenho o custo do meu algoritmo, que é θ de n log de n. Tá? Dessa forma a gente calcula o tempo de execução de forma assintótica, né, do algoritmo merge-sort. E na próxima aula a gente vê o algoritmo chamado heap sort. Tá? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.